Boa tarde, turma, tudo bem? Aqui é o professor Robério, segundo ano de Geografia, dando seguimento aos nossos estudos, a questão energética mundial e no Brasil. Hoje trabalharemos com a geração de eletricidade. Essa energia, essa força que nos move e que nos coloca, a par de muitas situações. Você imagine nós sem esse tipo de energia, a energia elétrica, que você vai aqui, acende, apaga e aí vai, recarrega o seu tão apreciado celular, que estamos agora aqui virtualmente entre eles, Então, a nossa primeira parte é geração de eletricidade. Nas usinas termoelétricas tradicionais, a queima de combustíveis fósseis, ou seja, o carvão e o petróleo, é usada para vaporizar uma quantidade de água. Esse vapor aciona a turbina ligada a um gerador e gera eletricidade. Então nós vamos ver aí os tipos de eletricidade, Energia nuclear é a primeira. As usinas termonucleares, responsáveis pela produção de calor, pela transformação da água em vapor e em fissão nuclear, que ocorre dentro desses reatores. É uma energia potente, entre aspas, limpa, e que tem um custo tecnológico muito alto, Só para você ter uma ideia, o enriquecimento e a conversão de urânio, assim como a construção e manutenção de centrais nucleares. Em razão disso, países desenvolvidos, praticamente monopolizam esse tipo de energia. Os Estados Unidos detêm 32% do total mundial, O segundo e terceiro, aí vem Estados Unidos, França e Rússia, segundo e terceiro lugar, respectivamente. O Brasil produz uma pequena quantidade, nas termonucleares de Angra, no Rio de Janeiro, que se passaram dezenas e dezenas de anos para desenvolver essa tecnologia, mas infelizmente instalaram as usinas, mas não trouxeram a tecnologia da sua manutenção. Dinheiro gasto praticamente sem necessidade, que poderia ser utilizado com outras coisas. Mas vamos lá. O que acontece com essa energia nuclear está ligado diretamente ao seu lixo atômico, Porque esses lixos, esses resíduos, são colocados em contêineres e são jogados no fundo do mar. E lá fica por milhares e milhares de anos, ainda ativo, Então, atualmente pesquisas tentam viabilizar esse lixo atômico para que ele seja reciclado e transformado novamente em energia. O que mais preocupa são os acidentes nucleares, O principal deles, que a gente já, possivelmente vocês devem ter ouvido falar ou estudado em séries anteriores, que é o de Chernobyl, na Rússia, que hoje está na Ucrânia, que causou uma série, de situações, e mais recentemente em Fukushima, no Japão, onde houve também um acidente nuclear. É uma energia limpa, porque ela não polui o meio ambiente. No entanto, há esse grande problema com relação à questão desse lixo atômico, que é muito perigoso. Quando se falaram aqui no Brasil, eles queriam colocar o lixo atômico aqui no Raso da Catarina, região próxima aqui ao nosso município, fica no município de Jeremoabo, que eles iam enterrar, em contêineres de chumbo, Então, que você imagina, eles tiravam lixo do Rio de Janeiro, e muito lindo, colocar aqui na Bahia o lixo atômico, como se nós fosse, como a gente chama aqui, um monturo, Então, mas isso não aconteceu, Então, os defensores atualmente da energia nuclear têm um argumento urgente da necessidade de fontes de energia, Porque os combustíveis fósseis são não renováveis, ou seja, além de muito poluentes, ao meio ambiente, devido à carga de dióxido que são jogados na atmosfera entre as termonucleares de carvão e petróleo. Agora,
essas tecnologias servem muito bem. No entanto, fica ainda essa questão, né, do que fazer ainda com os resíduos atômicos, né? Essa é a nossa primeira fonte de energia. A outra fonte de energia é justamente a energia hidrelétrica. Essa que nós utilizamos quando apertamos, né, e utilizamos ela de forma bem útil. O que acontece com essa energia, gente? São energias que são extraídas, né? São produzidas através dos rios, né? Que represam essas águas numa barragem, numa grande represa e produz energia. Qual o problema? O impacto ambiental. Geralmente, quando vai se construir uma hidrelétrica, o que acontece? Os ambientalistas criticam muito, é uma briga enorme para que seja aprovado. No entanto, é uma energia limpa e renovável. Limpa porque não polui e renovável porque se aproveita do ciclo de chuva para abastecer o nível dessas barragens, né? Só para se ter ideia, o Brasil tem um potencial muito grande para produzir, né, energia. No entanto, como eu disse, fica na questão ambiental. Tem um mapa aí, uma tabela na página 43 que eu estou olhando aqui e eu vou colocar aqui na tela também para vocês, mas na página 43, os produtores de energia hidrelétrica, isso em 2013, né? China, Canadá, Brasil, os Estados Unidos e Rússia, né? Tem outras listas, coloquei esses 5 primeiros, são os maiores detentores, né, da produção de energia hidrelétrica no planeta. O que acontece? O Brasil, por exemplo, tem um sistema hídrico bastante forte, mas nós, como o Brasil atingiu um índice de desenvolvimento nos últimos anos, a gente sofre muito ainda com essa energia. O norte do país, no Amapá, por exemplo, esses dias teve apagões, né? Então, infelizmente, pode ocorrer essas frequentes quedas de energia, porque nós ainda precisamos de fontes de energia, seja ela nuclear, seja ela hidrelétrica, né, ou seja, hidráulica, né, quando fala de água hidráulica, a energia hidráulica. De qualquer ponto, a hidráulica, nós temos esse potencial. Tá aí para ver com relação às questões ambientais. Do potencial hidráulico, né, existem outras formas de energia alternativas que estão dando certo aqui no Brasil, né? Por ser um país tropical, a gente tem sol o ano inteiro, praticamente, né? Então, tem a questão da energia solar, a energia eólica e também as biomassas, né? Que é produzido através do etanol, né? Então, nós temos essas fontes de energia, o etanol, que é produzido da cana-de-açúcar e também do milho. Mas aqui no Brasil, a tecnologia vigente é a da cana-de-açúcar. E também os geradores de energia, que são a energia eólica e a energia solar. Aqui em Adustina mesmo, por exemplo, ali em Domingão, não estou fazendo comercial não, viu? Na distribuidora, a gente já tem ali um grande gerador de energia solar que ele produz e acredito também que ele já vende parte, né? Ou cede parte dessa energia para a Coelba, para tanto economizar a vida financeira do comércio dele. Acredito também aqui que eu acho que Marco Antônio deve ter também, não tenho essa dúvida, mas aqui já tem alguns geradores de energia solar que baratearam os seus custos, né? E ainda cede essa energia para a Coelba, se não me falha a memória, viu? Então, são fontes de energias alternativas que vêm melhorando as condições de vida, né, da população. O setor energético brasileiro, né? Como eu disse, o Brasil produz, né, muita energia no sistema hidráulico, também agora com a tecnologia produz a energia eólica e também a energia solar. Mas veja bem, o Brasil ainda importa energia, né? Ou seja, compra de outros países, porque a gente até 2014, né, que é o que a gente tem aqui os dados,
produzia 86% da sua energia, 86,7%, sendo mais exato, né? Ou seja, porque o Brasil teve um crescimento econômico significativo nos últimos anos. E você sabe que para produzir precisa de energia. Então, se você quer colocar uma indústria, um comércio forte, por exemplo, vou citar granjas, por exemplo, que tem que ter energia praticamente 24 horas. Então, quer dizer, precisa-se de energia para que o Brasil, né, funcione, para que o Brasil realmente tenha desenvolvimento. Tem um gráfico aí na página 45, né, que mostra a oferta interna de energia, né? Então, praticamente, nossa energia, ela tem aí, eu vou mostrar detalhado aí, vocês podem observar no mapa, né? Então, essas transformações da matriz energética, então, com o crescimento populacional, o crescimento industrial e a expansão das áreas urbanas e agrícola, resultam no aumento na demanda de energia no Brasil e pela expansão do parque gerador de energia. Por isso que a gente precisa dessas alternativas de energia para que o país não pare, para que o país não deixe de funcionar e nem produzir energia. A hidroeletricidade no Brasil, né? Então, praticamente toda a energia do Brasil, ela vem das hidrelétricas, né? As hidrelétricas brasileiras têm suas redes de extensão mais sofisticada do mundo, né? Como a Eletrobras. Então, há um intercâmbio, né? Por exemplo, aqui de Paulo Afonso, que produz muita energia. Então, quando há um blackout de energia, tem as centrais de transmissão, né? E aí joga energia de um local para outro para que o Brasil seja bem atendido. Na página 47 tem um mapa que vocês podem ver aí o diagrama do sistema interligado, né? Que é o SIM, de energia no Brasil, ou seja, praticamente a energia brasileira é interligada, para que não, quando sofrer um apagão, essa energia seja direcionada para lá. Ainda as regiões mais isoladas nesse termo, pode olhar no mapa, é a região norte. Por que a região norte? Porque ainda é uma região muito isolada devido às florestas, né? Está no meio da Amazônia, então fica difícil de instalar essas estações. E esbarra também na questão ambiental, né? Terras indígenas e uma série de fatores. Fato é que o Brasil é um dos maiores produtores desse tipo de energia e nós, brasileiros, necessitamos muito dessa energia para que o país não pare, né? Então, tem aí esse sistema integrado de energia é muito sofisticado, mas ainda dependemos de outras fontes para que o Brasil não tenha apagões. Por isso que vira e mexe, eu não sei se vocês aí pagam conta de luz, tem épocas que está a bandeira vermelha, outra bandeira amarela. Interessante que a bandeira azul nunca chega, né? A conta chega e só chega mais cara, né? Então o Brasil produz muita energia e a culpa de muitos aumentos ainda está no dólar, infelizmente. Tá bom? Vamos para outra fonte de energia. A outra fonte de energia é o petróleo, né? Ou seja, o petróleo que representa a maior oferta interna de energia, ou seja, depois da hidrelétrica, né, o petróleo corresponde, né, a 39% da energia utilizada no Brasil. Quando a gente fala de energia, a gente está colocando essa questão de combustíveis, né, para alimentar carros e uma série de outras coisas. O Brasil ainda não é autossuficiente no petróleo, tem uma grande produção no pré-sal. A Petrobras detém o monopólio dessa produção. No entanto, o que acontece é que o Brasil sofre problemas com o abastecimento ainda de combustíveis fósseis, como o petróleo, justamente por falta de investimento em refinarias. Então, por exemplo, a Petrobras é uma das empresas mais tecnológicas no ramo de extração de petróleo no planeta.
No entanto, ainda como o petróleo do Brasil é um petróleo ainda grosso, né? Ele precisa ser refinado e às vezes ele vai para uma outra refinaria em outros países para voltar para produzir gasolina e óleo diesel aqui de forma diferente. Por isso, os alto custo do combustível no Brasil é alto porque passa por esse processo, mas o problema maior ainda é porque a política de preços adotada pela Petrobras na época do governo do Michel Temer atinge e cheio a economia do Brasil quando esses combustíveis aumentam. E agora também não é diferente, né? Como o Brasil adota uma política liberal de mercado, quando o governo vai tentar intervir nos preços, a casa cai em cima dele igual um enxu, né? Porque, não pode porque é os acionistas. Então, você abastecer seu carro com gasolina de R$ 6, não importa, importa que as ações da Petrobras valham muito. Então, pouco está se lixando para você abastecer. Então, quando o governo da Dilma tentou intervir nos preços do combustível, caíram matando em cima dela. O próprio Bolsonaro, né, tentou também intervir nos preços dos combustíveis, o mercado caiu em cima dele também, porque economia liberal e economia de mercado não pode atender os interesses do cidadão, do povo comum, tem que atender às necessidades dos empresários. Essa é uma realidade. No Brasil ainda temos 3 tipos de produção de energia, que é as termoelétricas convencionais, né, que tem no Brasil, que é a questão do carvão natural, a energia nuclear, que atende apenas 2,5% da energia no Brasil. Como eu falei, tem um sério problema com relação à tecnologia, porque a gente já colocou antes aqui que os países ricos, Estados Unidos, França e Rússia, detêm essa tecnologia e monopolizam esse tipo de produção energética. Já no caso do Brasil, quando comprou da empresa alemã, a Siemens, né, eles vendeu, instalou, mas não vendeu, não transferiu a tecnologia. Por exemplo, você comprar um aparelho e não vir com um manual de instrução. Você não vai saber o que vai fazer com ele. Você tem que pagar um técnico, né? Então, por exemplo, se você compra uma televisão, qualquer tipo de uma antena de transmissão, você paga um técnico porque tem a segurança, mas vem um manual. Se você prestar atenção no manual, você vem e instala, se você quiser instalar e tiver equipamento. Então, porque é a questão da tecnologia. Então, por exemplo, se colocou, desculpa a redundância, né? Se colocou no Brasil essa questão da tecnologia nuclear, só que aí, quando tinha um problema, tinha que trazer gente da Alemanha para dar jeito aqui. Então, quer dizer, não houve a transferência de tecnologia. Isso já mudou um pouco, mas ainda temos sérios problemas com a questão da produção de energia de termonucleares convencionais, do carvão e do petróleo, até porque como vai queimar petróleo para produzir energia elétrica, se a gente não tem tanto petróleo suficiente para movimentar as frotas que tem no Brasil. E por último, a questão dos biocombustíveis, né? As alternativas de energia. Esses biocombustíveis já está dizendo, né? Biocombustíveis que tem aí, que vem, né, da geração de energia através das biomassas, né? Através do etanol, através do milho e entre outros, né? Como o Brasil ainda não detém muito essa tecnologia, mas são essas fontes de energia, né? Eu vou ler aqui só um pedaço na página 52 para finalizar a nossa atividade de hoje, né? Tenha a previsão da Agência Nacional de Energia Elétrica é de que a energia eólica em 2014 representava 2%. Em 2024 corresponderá a 8%, ou seja, dobrará. E a questão do biocombustível, né? Ou seja, do biodiesel, né? Será a 7%, né? O biodiesel que é tirado da mamona também, né, que produz, mas como o Brasil ainda enfrenta o grande problema está na questão tecnológica, que é cara e às vezes produzir determinado
energia sustentável custa caro e no Brasil o preço sempre sobra para o consumidor, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuidem e cuidem dos outros. Eu peço também nesse momento que nós todos elevemos nossas orações ao amigo e colega também, que é professor Everton, filho da professora Diana, que está passando em um momento delicado. Eu peço as orações de todos vocês para que ele se recupere e volte para o seio de sua família e de seus amigos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.